Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui para fazer mais uma gravação de vídeo e hoje eu quero passar dois assuntos para vocês. Um assunto que não é tão legal, só que esse assunto eu vou deixar lá para o final do vídeo. E outro assunto que é melhor, que é o assunto do vídeo de hoje, que hoje eu não vou abordar um só assunto, vou abordar dois ao mesmo tempo, porque são dois assuntos que já estavam na minha lista, porém são assuntos que são assim pequenos e fica pouca coisa para passar em um vídeo só. Então eu resolvi juntar os dois e aí eu consigo fazer um vídeo mais legal. Tá, então vamos lá, sobre o primeiro assunto é o seguinte. Imagina que você precisa fazer alguma inserção em alguma tabela e depois que você faz essa inserção nessa tabela, você precisa recuperar qual foi o ID inserido, tá? Existe forma de você fazer isso através de você queimar o generator antes, pegar o ID do generator, fazer o insert usando esse ID que você recuperou e aí você já tem o ID que você precisa. Porém, existe uma outra forma que é mais legal de se fazer, que você não precisa ficar manipulando o generator, até porque generator, o ideal é que não fique sendo manipulado o tempo todo, né? Mas que você consegue dar um insert sem mesmo informar qualquer generator e você consegue pegar o ID que foi utilizado nessa tabela naquela inserção, tá? E, junto com isso, eu vou aproveitar e falar sobre exception. Não sei se você já trabalhou com exception, se você sabe qual é o comportamento dela e se você sabe onde pode ser usado, tá? Mas é isso que a gente vai ver agora. Dá uma olhada aqui na tela. Então, olha só, vamos primeiro aprender sobre como fazer o returning através de um insert. Você vai inserir alguma informação e você quer pegar o ID dessa informação, mesmo que o ID não tenha sido referenciado nas colunas, ou seja, tenha sido gerado automaticamente. Como que a gente faz? Ó, eu tenho uma tabela nome, que essa tabela está aqui, ó, nome. E para não perder tempo ficar digitando o comando de insert, eu vou vir aqui no data, vou pegar aqui esse registro aqui, vou botão direito, né? Copy as insert, beleza? Copiei como insert, então eu já tenho um script de insert pronto. Vou deixar ele todo minúsculo, vou esconder essa aba lateral aqui, com F11, né? Vou vir aqui para o values e jogar tudo para baixo, beleza? Então agora a gente já tem um negócio que cabe na nossa tela, beleza? Aqui eu não vou informar o ID, então eu vou apagar esse campo daqui e vou apagar esse primeiro valor daqui, beleza? Porque daí eu não tenho o ID. Ou seja, ele vai pegar do generator próximo que vai ser informado. Esse nome aqui, essa posição, na verdade, vamos colocar os dados aqui. Então essa posição eu vou colocar 100, por exemplo. Vou colocar o nome aqui, ó, do menino de teste e o nome da menina de testa, né? E coluna teste é um número inteiro que eu criei só para fazer um teste, então não vou informar. Posso até tirar ela daqui do meu insert, porque eu não quero usar essa bagaceira. Beleza? Então aqui eu já tenho o meu insert e esse comando de insert você concorda comigo que ele é comum, certo? Vou dar um F9 aqui só para você ver o que acontece. Não vou comentar a transação, tá? Ele fez inserção no registro nome, queimou meu generator, né? Porque o generator está sendo queimado lá na trigger before insert. E aqui embaixo ele traz algumas estatísticas, beleza? Até aí tudo bem, até aí a gente já conhece certinho. Agora, aqui embaixo, ó, vou tirar esse ponto e vírgula daqui e vou colocar assim, ó, returning. E eu quero retornar qual foi o ID que foi utilizado. Então se eu colocar ID, porque o ID é um campo da tabela nome, mesmo ele não estando referenciado aqui, ó, nessa lista de colunas, eu posso retornar o ID. Boto um ponto e vírgula aqui, tá? Vou dar um F9 e a mesma coisa acontece, porém ele me traz o ID aqui, tá? O ID utilizado foi o 101. Um registro foi inserido e meias estatísticas. Tranquilo? Beleza. Então, isso aqui a gente já sabe como recuperar esse ID. Agora, beleza, esse ID aqui ele veio para essas estatísticas, vou cancelar a transação aqui. Esse ID já veio para essas estatísticas aqui de baixo, para esse retorno do IBExpert. Mas como que eu coloco isso dentro de um campo, por exemplo, no PSQL, tá? Então, para a gente simular isso dentro do PSQL, para a gente conseguir recuperar esse valor, eu vou fazer aqui um execute block. E esse execute block, eu vou fazer assim, ó, execute block. Eu não sei se você já conhece execute block, mas a estrutura dele é assim, ó, as, begin e um end aqui no final, tá? Vou indentar isso daqui. E aqui eu vou colocar um retorno, tá? O retorno vai ser o seguinte, ó, returns. E as variáveis de retorno que vai acontecer quando eu rodar isso daqui vai ser o ID, que vai ser do tipo integer, tá? Vírgula, e vou colocar um nome também, que é do tipo varchar de 60, não sei qual que é o tamanho da tabela, mas beleza, tá. Fechei o parênteses aqui, mas não precisa porque ele já tem aqui embaixo. Tranquilo? Então, o que eu fiz aqui? Tem um execute block, ele vai executar um bloco de comandos, que inclusive eu posso inserir PSQL aqui dentro. Tem o returns, tem o ID e o nome, que são as variáveis de retorno que eu vou mostrar como se fosse um select, tá? Imagina que você está fazendo assim, um select assim, ó. Select from nome n, n.id e n.no... Opa, não é nome, né? É menino, vamos supor. Tá? Então, isso daqui, ó,
Esses dois campos aqui é como se são essas variáveis de retorno que eu estou colocando aqui, tá? Não precisa ser exatamente o mesmo nome, pode ser qualquer nome que você quiser, pode colocar macaco aqui que não tem problema, tá? Mas são elas que vão ser exibidas no resultado do select, né? O select que é feito através do execute block, beleza? Então tá. Agora que eu já tenho return ID, eu vou colocar return também no campo menino, que é o nome que eu estou inserindo aqui, ó. Então, esse return ele vai pegar o ID novo, que não está nessa lista, e vai pegar o menino também que está nessa lista, beleza? Então, esses campos aqui, ó, que eu coloquei um depois do outro com vírgula, eu vou colocar depois disso ainda, into, para onde eu vou jogar esses valores, certo? Então, into, dois pontos, ID, e into, dois pontos, nome, certo? O into eu faço uma vez só, e coloco aqui na mesma ordem que eu coloquei esse return, eu coloco aqui. Então, oh caramba, dei 2 cliques. Não pode dar 2 cliques, senão, se for nome de tabela, senão ele abre a tabela. Então, eu coloquei aqui na mesma sequência, portanto, o ID vai cair, o valor desse ID aqui vai cair dentro dessa variável de retorno, ID, e o valor desse campo menino vai entrar dentro desse campo nome, que também é uma variável de retorno, tranquilo? E para exibir isso em tela, eu coloco aqui, ó, suspende, beleza? Fechei aqui o suspend, agora a gente já consegue dar um F9 nisso e ele vai rodar. Esse execute block vai inserir os dados dessa linha aqui, vai retornar o ID e o menino dentro das variáveis ID e nome, como se fosse um select. Então vou dar um F9 aqui e olha só, agora ele não traz mais aqui embaixo, ó, tá vendo? Ele só traz as estatísticas e falando que foi inserido no registro. E aqui eu tenho o ID que foi utilizado e o teste. Se eu confirmar essa transação, aí eu posso entrar na tabela nome, ó, vir aqui nos dados, e aqui no final da tabela eu tenho exatamente o registro que foi inserido, beleza? Tranquilo, agora vamos dar uma olhada em outra coisinha. Vou vir aqui no F12 e a gente está fazendo um insert, certo? Qual que é a regra para você conseguir usar esse returning? Você percebe que aqui eu não tenho nenhum laço de repetição, portanto, eu não posso usar o returning caso você esteja inserindo uma massa de registros dentro de alguma tabela. Como que a gente poderia inserir uma massa de registro? Se você não viu, no canal eu já fiz um vídeo fazendo o insert a partir de um select. Quando você faz um insert a partir de um select, você consegue fazer com que o select retorne vários registros, portanto ele vai dar vários inserts. Quando você dá vários inserts, você não consegue usar o return, tá? Então quando você vai inserir um registro só, você consegue usar o return para pegar essas variáveis. Tranquilo? Então beleza. Agora vem uma coisa mais legal. Por exemplo, aqui eu inseri o registro número 102, certo? A gente viu ali que foi o número 102. O ID 102, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um update, tá? O returning também pode ser usado para update, desde que siga a mesma regra que eu acabei de falar. Tem que ser um update em cima de apenas um registro. Se for um update em cima de mais de um registro, vai dar problema, tá? Ele vai dar erro e não vai seguir adiante. Beleza. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou alterar isso daqui, tá? Update nome n set. Opa, vamos arrumar esse update aqui, né? O update set n.menino igual teste, beleza? Melhor, deixa eu colocar Edson, tá? Porque a gente colocou teste ali na inserção e aí a gente não vai ter alteração. E aí, com esse update, eu também consigo fazer o return em cima do ID. E aí, eu vou colocar o where aqui, né? Porque já que tem que ser em cima de um registro só, where n.id igual 102, tranquilo? Aqui embaixo eu já posso usar o returning, que eu vou retornar tanto o ID quanto o nome do menino dentro de ID e nome, beleza? Então também consigo usar. Vou dar um F9 aqui, ó. E ele já trouxe para mim o ID 102 e o nome que eu fiz a alteração. Já é o nome novo. Tá, mas e se eu quiser trazer o nome antigo? O nome que estava antes na tabela, como é que eu faço? Vou cancelar essa transação aqui. Só vou conferir aqui a tabela nome, qual é o nome que está. Teste, beleza? Vou vir aqui no data. Teste. Tranquilo. Então, o nome antigo estava teste, o nome novo agora é Edson, e ele me retornou o nome novo. Agora, se eu quiser retornar os dois, vamos colocar aqui, ó. Essa variável de retorno vai ser o nome, que é o old, que é o nome antigo, old, tá? E aqui eu vou repetir essa linha aqui, ó, fazendo assim, ó, Ctrl D, né, só para repetir. E vou colocar aqui, ó, esse de n nome, que é de new, beleza? N de new. E aqui eu vou retornar assim, ó, old.menino, vírgula, new.menino. Mano, não é que esse negócio funciona, bicho, olha só. Então aqui vai ser o nome e a próxima variável vai ser n nome, beleza? Com 2 pontos aqui na frente, não esquece dos 2 pontos. Como eu estou fazendo o update em um registro só, isso vai funcionar. Vou dar um F9 agora, ó. F9. Olha só,
O nome antigo veio o teste e o nome novo veio Edson. Cara, isso é fenomenal, bicho. Você consegue pegar quais são os campos antigos e os campos novos como se fosse uma trigger, tá? Usando old.menino e new.menino, tranquilo? Então a gente consegue fazer esse tipo de adaptação para você comparar. Tá, teve alteração? Teve, então loga isso, né? Faz um log de registro aí para identificar que esse registro foi alterado. Tranquilo? Vou cancelar a transação aqui de novo. E se funciona para o insert, se funciona para o update, também deve funcionar para o delete, certo? Então, olha só. Vamos fazer o teste. Então, delete, nome n, e aí tira esse set, porque set é um comando do update, where n.id igual a 102. Returning id, aí eu vou tirar esse old e new, certo? Porque eu só preciso de um mesmo. Afinal, quando você faz um delete, não existe o new.value, existe só o old.value, tá? Into id e o nome aqui que vai receber, beleza? Então eu vou colocar só o nome, que é o nome que vai ser, que é o que foi excluído, beleza? Vou dar um F9 aqui. Opa, tem um problema aqui. Delete from, faltou um from aqui. F9. Agora a gente já tem aqui, ó, 102, nome teste foi excluído, tranquilo? Agora, se ele não conseguir fazer o insert por qualquer motivo, se ele não conseguir fazer o update por qualquer motivo, se ele não conseguir fazer o delete por qualquer motivo, por exemplo, o registro não existir, esses dados aqui dessas variáveis vão receber sempre nulo. Segunda observação, se você tem triggers na tabela nome, que essas triggers são de before insert, ou before update, or before delete, sempre que você for usar o returning, vai trazer valores depois da execução dessas triggers de before, tá? After não. Tanto que é por isso que eu consigo retornar o ID na hora que eu dou um insert. Porque mesmo eu não tendo informando o ID, concorda comigo, se eu não informei, ele vai nulo. Chega lá na trigger de before insert, ele verifica. Bom, o ID é nulo? Se é nulo, então queima o generator e atribui ao valor. Isso no before insert. Como o ID foi criado no before insert, então eu consigo recuperar ele aqui através do return, porque ele já executou a trigger do before. Tranquilo? Até que deu um vídeo bom já, né? Mas tem mais coisa. Olha só. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou cancelar essa transação aqui e vou voltar isso daqui para aquele meu insert. Insert. E esse insert vai ser assim, ó, into nome. Vou colocar n aqui, ó. Só que daí eu vou colocar só n.menino, tá? A gente sabe que insert não aceita apelidos, portanto eu vou tirar esse apelido. Eu usei só para facilitar no control espaço. Eu vou definir só o nome do menino, eu vou colocar aqui, ó, values. E o valor do campo vai ser Edson, beleza? Edson, você pode colocar seu nome aí para ficar legal. Então, returning ID e o nome do menino, into ID e o.nome. Deixa eu tirar esse o.nome aqui, vou deixar só nome e essa variável aqui eu deleto, porque eu não estou precisando mais dela. Vou dar um F9 aqui, ó. Então a gente já tem esse resultado, beleza? 103 do ID e nome Edson. Tranquilo. Percebe que ele incrementou o ID porque generator não utiliza a transação. Mesmo que você cancele a transação, ele já queimou para que não haja duplicidade de registro. Tranquilo? Então, agora a gente entra no segundo assunto do vídeo, que é exception. Com exception, a gente precisa saber o seguinte. Bom, primeiro, como é que se cria uma exception? Posso vir aqui, create exception. Vou dar um nome para exception, posso colocar assim, erro, tá? E na frente eu coloco qual é a mensagem. Erro ocorrido, por exemplo, tá? Vou dar um F9 nisso daqui, e aí ele já criou a minha exception. Portanto, eu tenho uma mensagem padrão para a exception erro. A partir do momento que eu vou usar exception, eu posso criar aqui assim, ó, exception erro, ponto e vírgula. O que vai acontecer aqui? Ó? Por que eu coloquei essa exception antes do suspend? Porque no execute block a gente sabe, ou se você não sabe, você precisa do suspend para poder exibir os dados na tela. Se eu remover, olha só, vou comentar isso daqui. Se eu remover o suspend, eu vou dar um F9 e nada vai ser exibido aqui. Tranquilo? Então eu preciso do suspend para poder exibir esses dados. Aí, se eu tenho o suspend aqui, ele vai mostrar os dados, certo? Porém, se eu tenho uma exception sendo executada, sendo chamada aqui no meio do código, o meu código vai vir até aqui, vai parar aqui, vai exibir uma mensagem de erro, que é a mensagem padrão da exception erro, e ele não vai seguir com o código seguinte, portanto ele não vai exportar nada. Vou dar um F9 para você ver. Olha só, ele deu uma mensagem aqui, ó, erro, tá? Que é o nome da exception, erro ocorrido, que é a mensagem da exception, block line 11, coluna 3. Se isso daqui fosse uma trigger, ou se fosse uma procedure, ele ia falar add procedure tal, na linha tal, coluna tal. Se fosse uma trigger, add trigger tal. Tá? Então essa mensagem fica feia pro usuário. O usuário não quer saber o nome da exception,
O usuário não quer saber disso aqui. Beleza, a gente já vai ver como fazer isso. Aí, dei OK aqui, ele não me retornou nada, portanto ele não passou pelo suspend. Tranquilo? Agora, e aquela mensagem erro corrido? Se eu quero usar uma exception genérica para várias situações do código, eu posso colocar uma mensagem mais específica. Por exemplo, aqui na frente do exception, eu vou colocar entre aspas simples, um texto que é o erro que eu quero mostrar para o usuário. Por exemplo, aqui ocorreu um erro, tá? Muito mais específico. O usuário agora não se perde mais. Tranquilo? Vou dar um F9 aqui e agora a mensagem que aparece é exatamente a que eu escrevi, tá? No Firebird 3.0 que eu tô, e provavelmente no 2.5 também, o tamanho limite para um nome de exception é 31 caracteres. O tamanho limite para um texto de mensagem é de 1021 caracteres. Então você consegue uma mensagem bem extensa até, que provavelmente vai dar para você sugerir qualquer coisa para o seu usuário. Tranquilo? Agora, a gente já sabe como criar uma exception, a gente já sabe como botar uma exception na frente do código, e a gente já sabe qual é o comportamento da exception, que ela interrompe o código e retorna um erro para sua aplicação, que, consequentemente, vai acabar printando lá na cara do seu usuário. Agora, no seu sistema, você, na hora de capturar, talvez, dependendo do componente que você tem, você não consegue pegar somente a mensagem que está aqui, ó, nessas aspas. Você acaba pegando todo aquele trambolho que vem, no F9. Isso daqui, ó. Isso daqui, cara, é feio para mostrar para o usuário. Ainda mais se você tem um exception com nome comprido, tipo erro, underline, idade, underline, cliente. Sabe? Fica feio para mostrar para o usuário. Fica horrível, na verdade. Então, para a gente fazer o tratamento dessa exception, o que a gente pode fazer? É uma sugestão, tá? Isso não é nada de documentação de Firebird, isso não é alguma coisa que as pessoas indicam por aí de fazer. Pelo menos eu não cheguei a procurar sobre isso. Foi uma coisa que eu decidi usar nos meus códigos, por exemplo, onde você consegue, é lógico que com certeza tem componente que você consegue pegar só esse trecho de mensagem, tá? Mas se você não tem, se você está com o seu projeto que você não usa um componente que faça essa interpretação, você tem a opção de fazer isso aqui, ó. Coloca um delimitador, por exemplo, MSG, e aqui abre e fecha, /MSG. Concorda comigo que agora você consegue fazer um substring para pegar somente o que parte dessa tag e vai até essa tag, para você pegar só o texto que interessa para o usuário e mostrar isso de uma forma mais elegante? Então, é isso, cara. Vou dar um F9 aqui. E aí, se você fizer um substring tratando essa mensagem aqui, você vai conseguir, na sua aplicação, tá? Você vai conseguir pegar só esse texto aqui. E você pode adotar esse padrão caso, repetindo, o seu componente que você tem instalado aí no seu projeto não faça a interpretação da mensagem que está no meio das aspas. Tranquilo? Então, esse é o vídeo de hoje. Bom, eu tenho agora que passar aquela má notícia que eu falei para vocês. A má notícia é a seguinte. Eu estou passando esse conteúdo aqui de exception, e esse conteúdo de exception, essa informação aqui de atribuir returning dentro de variáveis, esse execute block aqui, tudo isso é PSQL, tá? Linguagem procedural do nosso querido Firebird SQL, tá? E a má notícia é que dia 8 de março agora, que já passou, de 2020, não sei se você está vendo isso em 2021, tá? Mas dia 8 de março de 2020 se encerraram as pré-inscrições para o treinamento de PSQL. Tá? Então quem se pré-inscreveu naquela época está tendo a oportunidade agora de adquirir o curso. Até já tem gente que está bem avançado no curso. Tá? E eu não sei se vai abrir uma nova turma. Tudo depende do interesse das pessoas em um treinamento desse. Tá? É um treinamento do básico até o avançado. Pega você na mão, ensina a fazer declaração de variáveis, trabalhar com essas variáveis de retorno. Ensina sobre os tipos de dados, técnicas de uso, técnicas de criação dessas variáveis, porque não é simplesmente criar, tem toda uma boa prática atrás disso daqui. Tá? Falo sobre execute block, falo sobre trigger, sobre procedure, enfim. Por isso que essa é uma má notícia, porque não tem mais possibilidade de você que está vendo esse vídeo se inscrever caso você não tenha se pré-inscrito. Tá? Então, conteúdos PSQL aqui no canal não são a prioridade. A prioridade é ensinar o select de rotina comum, tá? Mas se você tem interesse em caso exista lá no futuro uma nova turma de PSQL, deixa seu e-mail dentro do site mqfs.com.br. mqfs é a abreviação do nosso nome do canal, meu querido Firebird SQL, tá? Então, mqfs.com.br. Você vai lá, deixa seu e-mail falando que você tem interesse em caso haja uma próxima turma. Não sei se vai ter, tá? Não sei. Sinceramente não sei. Tem nada programado para isso.
Mas se tiver uma demanda alta aí de pessoas que têm interesse nesse treinamento, então fica à vontade aí para poder deixar seu e-mail lá. E aí, se tiver mais para frente, eu vou avisar essas pessoas pelo e-mail, tá? Já tem algumas pessoas interessadas e se você quiser reforçar que você também tem interesse, deixa o seu e-mail lá, tá? Eu não vou ficar mandando e-mail agora, tá? Esse e-mail é para futuro. Caso tenha, eu vou pegar essa lista de e-mails e vou avisar o pessoal. Tranquilo? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, deixa seu like aí que é muito importante para eu saber se você está gostando desses conteúdos que eu estou trazendo para o canal. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau. Até sexta-feira. Que hoje eu não vou abordar. Se você for usar o returning vai trazer valores. Não tinha nada a ver com isso. Esse mouse tá louco, bicho. Olha, olha. Rapaz, travou o mouse. Acabou a pilha, será? 6 horas depois. Eita, bicho. Ah, conectou. Conectou nada. Ixi, Maria. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Exception. Exception. Oh, Jesus. Posso criar aqui assim, ó. Exception. Oh, cacete. Se ele não passou pelo suspend, então a gente